Eu já vou conversar aqui com o pré-candidato a vereador, o Laírton, né? Laírton, se falar só Laírton, ninguém conhece. Mas se disser que é branco, alguns vão começar a conhecer melhor. E se disser que é branco dos patos, aí todo mundo vai conhecer. Vou falar aqui com o Branco, vamos ter esse bate-papo aqui, essa conversa sobre sua pré-candidatura. E nesse primeiro momento, Branco, o nosso obrigado pela confiança aqui em nosso horário. Obrigado aqui em usar esse espaço aqui de nossa FM para falar a sociedade tabuleirense, para aqueles que não conhecem ainda o pré-candidato Branco e também, eventualmente, apresentar aí as suas propostas e o que você pensa para o município melhor. Nesse primeiro momento, Branco, o nosso bom dia, as suas falas aí iniciais sobre esse momento. Bom dia, Branco. Primeiramente, bom dia, Marcos Maciel, bom dia aqui a todos os internautas e ouvintes aqui da Rádio Nativa FM, bom dia ao nosso pré-candidato Tona Nogueira, bom dia à nossa pré-candidata Clênia, ao nosso João Helder, e é um prazer estar aqui de novo, novamente, né, na Rádio Nativa FM, e hoje eu vim me apresentar aqui ao município Tabuleiro do Norte, aqui na Nativa FM, como pré-candidato a vereador. Muito bem, vou aqui mencionar o que Branco também já fez, né? Está também aqui o pré-candidato Tona Nogueira, a prefeito, a pré-candidata Clênia Chaves, a vice-prefeita, e também a Maria Eduarda, também aqui no estúdio de nossa emissora. Branco, mais uma vez, colocando aí o seu nome à disposição. Em 2020 você foi pré-candidato, depois do prazo legal tornou-se candidato, mas eu queria que você falasse um pouco da história de Branco. Quem é Branco dos Patos, para quem não conhece ainda? Então, Marcos Maciel, eu sou da comunidade ali dos Patos, nasci e me criei, né, no sítio Patos. Eu venho de uma família, né, humilde, meu pai agricultor, minha mãe, em memória, agricultora, e a gente teve uma infância bem difícil, né? Naquele tempo, a gente passava muita necessidade e assim, hoje eu ganhei uma notoriedade muito grande por eu me expressar, porque eu perdi até nota em escola porque eu não apresentava os trabalhos. Eu era tão tímido, Marcos, que eu não ia à frente apresentar um trabalho escolar, né? Então, eu tive, né, que mudar, eu tive que quebrar esse gelo, e foi através do esporte. Por isso que eu entro sempre na ferramenta do esporte, porque é como eu estou falando aqui, o esporte para mim teve uma mudança de vida muito significativa, tanto pessoal, né, como profissional. O esporte abriu portas, abriu janelas, abriu caminhos para mim sonhar e chegar onde eu estou hoje aqui, né? Um profissional com muito orgulho na área da saúde, um profissional de educação física e que tenham desenvolvido, né, através daquele sonho que muitos têm como criança de ser um jogador de futebol. Eu tinha naquela época, só que a minha infância naquele tempo não permitiu, né, nem que alguém acreditasse em mim e nem que eu pudesse acreditar realmente que eu ia chegar lá. Então, foi uma infância marcada por dificuldades, e eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Fome mesmo, mas isso tudo, né, se viu, isso tudo mostrou que eu tinha um propósito, né? De estudar, de fazer uma graduação na área que eu gosto, né? Que é a área da educação física. E hoje estou aqui me apresentando para vocês, falando um pouquinho de mim, da minha trajetória. Eu sempre fui muito ligado a comunidade, e nessa comunidade a gente desenvolveu muitos projetos bacanas, né? Um deles eu sempre falo que foi com a cara, a coragem e a garra, que a gente conseguiu, juntamente com um grupo de pessoas, a gente gramou um campinho até particular. Isso dos Patos. Isso, do seu Chico Xavier, né? A gente gramou esse campo, e dali surgiu, né, um trabalho com a juventude, e depois o trabalho foi tão bacana que a gente participou até Copa, né, intermunicipal, e a gente chegou à final, e foi um trabalho bacana.
Fizemos padaria comunitária, né, um projeto também legal dentro da comunidade. E outros projetos, né, Marquinhos, que agora me falha a memória, mas que foram muito importantes. E eu sempre estive envolvido nesses projetos, nessas atividades, nessas ações. Eu sei que o que eu vou falar agora é uma questão bem sensível, mas que também mostra a sua história de superação. Você falou aí de sua mãe, em memória. E você tem essa história de superação porque a gente sabe, né, Tona, que a mãe, Clênia, é um fator muito importante em nossa vida. E você mesmo ali, com a perca de sua mãe, você continua aí a sua história, né, de superação e até mesmo para que algumas pessoas também possam se apegar, que mesmo em meio à perca, é possível, né, dar a volta por cima. Foi um momento assim difícil, né? Na época que ela faleceu, ela teve um problema de saúde, né? Muito grave. E graças a Deus ela ficou boa desse problema de saúde, né? E ela foi acometida por um choque no liquidificador fazendo suco em casa. E nesse dia eu estava jogando bola no campinho lá na Água Suja, no campinho lá. E eu recebi a notícia pelo telefone, né? Foi assim um momento difícil, porque a gente nunca espera, né? A perca. E eu perdi ela num momento muito complicado. Eu ia começar a minha graduação em Educação Física. O ano foi dia 18 de fevereiro de 2009, véspera de Carnaval. E eu ia começar a minha faculdade em Educação Física. Foi um momento difícil. E daí para cá eu vi, não, a maior perca que eu já tive realmente foi o falecimento da minha mãe. Mesmo assim, você continua avançando nos estudos? Com ajuda. Hoje, se tem um cara que eu tenho que mencionar ele, é um amigo que eu não estou presente sempre com ele, mas é um amigo de coração, e que todo dia ele me levava na moto dele, ia lá buscar onde eu morava, é Claudeci, professor de natação. Esse cara ia lá na minha casa, ele disse, você não vai desistir, eu levo você, e ele ia lá em casa, me pegava, muitas vezes pagava meu lanche na faculdade, né? Porque eu trabalhava eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Eu trabalhava para pagar meus estudos, né? Eu sempre fui muito determinado e sempre lutei, né? Então foi um momento difícil, um momento de superação e um momento de seguir e lutar pelas coisas, né? Eu disse, opa, eu vou fazer minha faculdade, eu estou tendo a ajuda das pessoas, dos amigos, e terminei a graduação em Educação Física. Já em seguida, eu já fiz uma pós-graduação, né? Hoje eu sou especialista em treinamento físico, desportivo e educação física escolar. Tive a oportunidade, né, de trabalhar no município, na ação social, né? Trabalhei com vários projetos na assistência. Tive a oportunidade também de trabalhar na Secretaria de Saúde. Trabalhei na Vigilância Sanitária em outros projetos importantes. Trabalhei também na Secretaria de Tributos, trabalhei na educação, né? Eu passei um bom tempo na educação do município e também em escolas particulares e também no esporte, né? Na Secretaria de Esporte. Desenvolvi alguns trabalhos lá. Um desses trabalhos, a gente teve uma notoriedade muito grande quando eu fui o coordenador do PELC, né? O PELC é um programa de esporte e lazer, né? Que tinha um núcleo em Tabuleiro e que a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande, né, com esse projeto. E hoje, Marquinhos, eu trabalho com outros projetos também importantes. Um deles, que ganhou muita notoriedade, que foi o projeto de hidroginástica. É isso que eu ia mencionar, lá na questão do Rio, né, que ficou muito conhecido naquele momento. Isso. O projeto de hidroginástica no Rio Jaguaribe, eu acho que nós não encontramos muitos, né? Um projeto no Rio. Por falta também de coragem de enfrentar, né? Porque aquela área ali do Rio é uma área onde a gente sabe que é uma área que tem um canto mais fundo, né? Uhum. E que a gente tem que ter o maior cuidado do mundo, né? Assim? E ali teve uma época que nós tínhamos 70 mulheres fazendo a aula de hidro. Isso pela manhã, né? Isso, cedinho, né? Eu me acordo, nesses últimos anos, eu tenho me acordado 4 horas da manhã, faço um café e vou ao meu destino. Isso tem sido a minha jornada, 4 horas da manhã.
2 dias eu ia para o Rio, 2 dias no funcional, aqui na sede, e isso tem sido minha rotina nesses 4 anos, né? Trabalhando de madrugada, levando, né, uma perspectiva para mostrar que esse tipo de política pública é interessante, é importante, porque é a saúde, como eu sempre falo, a saúde preventiva, é você estar ali com aquelas pessoas. E nesse projeto eu vou falar de números. É isso que eu ia perguntar sobre quantas mulheres nesse período aí você atendia nessa hidroginástica. Então, nós atendimos lá 70 mulheres, né? Poucos os homens que procuram a atividade física, principalmente nesse horário, mas tinha, né? Tinha também alguns homens que procuraram a atividade lá. E um dado importante, né? Foi publicado um artigo científico, e a Secretaria de Saúde, a gente conseguiu ganhar notoriedade, e a gente ganhou uma menção honrosa em relação a esse projeto, né? Então é importante. Esse artigo foi publicado aonde? Foi publicado pela Secretaria de Saúde, né? Ah, certo. Né? Do estado do Ceará. Isso. Tá certo? Então é muito importante esse tipo de trabalho. Muitas pessoas declararam na época que o projeto tinha melhorado não só a saúde física, né? Mas também a saúde mental delas, porque tem a questão da convivência social, tem o fortalecimento de vínculos, né? Tem tudo isso. Então, isso ajuda também as pessoas a se ajudarem, né? Quando você começa a conviver em grupo, você vai criando um vínculo, e ali a gente vai fortalecendo. E a pessoa vai, muitas vezes, saindo, né? Até mesmo de uma depressão, porque está tendo um acolhimento de outra pessoa, de um amigo, uma palavra. Aí tem um exercício, né? Porque o exercício físico é muito importante, libera hormônios do bem-estar, e isso é muito importante para a pessoa, né? E sem contar também, Marquinhos, que a gente, todo mês, a gente tinha a nossa confraternização do projeto. Aí tinha aquele momento social, onde cada pessoa ia para lá, compartilhava, e foi muito bacana. Então, essa questão é muito importante, porque era um público diverso, mas era um público ali essencialmente de mulheres, e de mulheres, às vezes, com uma idade ali, a maioria, eu acho, né, acima dos 50 anos, e é o que você falou, às vezes são pessoas que precisam ter essa interação social, às vezes vivem um pouco ali de sedentarismo, e um projeto dessa natureza ajuda a ter esse acolhimento, né, de mulheres, essa amizade, ao cafezinho, às vezes, que é levado, né, Clênia, pela parte da manhã, e isso acaba fortalecendo ali os vínculos de amizade e proporcionando o que a gente chama de saúde mental, né, que é essa interação com as pessoas. Branco, um outro ponto também que você ficou muito conhecido na cidade, além desse que você falou aí com relação a esse trabalho de hidroginástica, mas é a questão do Branco, professor de escolinha de futebol, né? Você ali sempre teve uma interação muito grande com a garotada, com a criançada, com esse público aí infanto juvenil. Eu também queria que você falasse um pouco da importância do município de maneira geral, tanto dos legisladores como também daqueles que executam as leis, a terem esse olhar um pouco mais sério, mais compromissado em relação à criança e também adolescente, usando o esporte como mecanismo de interação social. Muito bem você tocar nesse assunto. O esporte, ele hoje ganhou uma dimensão muito grande. Eu digo isso porque eu tiro dentro de casa, né? Meu pai detesta esporte, detesta bola. E assim, falando bem popularmente, quando eu saía com uma bola, ele disse, para onde é que esse malandro já vai com essa bola debaixo do braço? Né? Então, assim, as pessoas, né, mas não tinham o entendimento que nós temos hoje, do valor e a dimensão, né, que o esporte ganhou. O esporte hoje, ele é uma ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta de saúde, literalmente saúde. É a saúde preventiva. Quando você vai com a criança num especialista, ele pede logo para colocar a criança numa atividade esportiva na qual ela se engaje melhor e que ela tenha mais interesse. Então, o esporte hoje... Não é apenas lazer, né? Não é lazer, não é só lazer. Lazer também, né? Que nós precisamos do lazer. Mas é saúde. É aquela saúde que a criança está lá correndo, ela está interagindo, ela vai ter conflitos, né? Ela vai ter os conflitos de ganhar, de perder, de aceitar,
de não aceitar, de brigar, de não brigar. Então, tudo isso vai fortalecendo para que a criança aprenda a conviver com os outros. E também a questão da nossa saúde mental, que é muito importante. Frases que nem eu não ouvia no meu tempo, estava longe de ouvir, psicomotricidade, né? Então, são essas atividades dentro do esporte hoje que faz com que o esporte ganhe uma dimensão muito grande para a área da saúde. Nós passamos aí, eu sempre falo nessa tecla, que nós passamos 2 anos de pandemia, nós passamos 2 anos praticamente isolados, né? E a única ferramenta que nós tínhamos de comunicação era o celular. Então, hoje, quando o pai leva a criança no médico, ou então no especialista, coloca a criança no esporte, coloca a criança numa atividade que ela gosta, que dê prazer para ela. Você, como profissional da área da educação física, você acha que é um desafio que a gente enfrenta em tentar equilibrar esse uso aí do celular e a vida social da criança? Eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Uma balança. A criança tem que ter o tempo da escola, de estudar. A criança tem que ter o tempo do lazer. A criança tem que ter o tempo com a família. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Do celular, porque se tiver esse equilíbrio, então ela vai, com certeza, conseguir fazer tudo de maneira organizada e que não lhe prejudique. Você, como pré-candidato, né, sobre questão de ideia, você teria, assim, mais ou menos uma base de ideias para o Poder Executivo? Sei que estamos ainda no tempo de pré-candidatura, mas falando assim em termos práticos, né? Tipo assim, olha, se porventura um dia eu chegar lá, eu acho que isso sendo colocado seria interessante e traria resultado. Você tem mais ou menos você consegue traçar mais ou menos situações que poderiam ter um pouco maior assim, de efetividade que o Poder Executivo poderia realizar? Essa questão que eu falo sempre, né, da saúde preventiva. Quando você trabalha dentro do município e também abrange as comunidades, fazendo uma intersetorialidade, né, e também trabalhando nos multiprofissionais, a gente consegue, com certeza, né, ampliar muito o nosso campo da saúde preventiva. Eu vou citar um exemplo. Lançamos um projeto na comunidade de Patos, que a gente tinha um profissional de educação física, a gente tinha uma nutricionista e a gente tinha também uma terapeuta. Então, esses profissionais trabalhando de forma multidisciplinar, multiprofissional, dentro, né, das comunidades, levando, a gente consegue, né, o máximo de impactar com essas atividades aí preventivas. Eu acredito nesse tipo de projetos, não só o adulto, mas também começando lá da criança, né? Tendo as escolinhas de esporte e tudo mais. Também está aqui, né? Chegou aqui no estúdio o pré-candidato a vereador, o Bruno Freitas, também aqui Paulo Freire. Quem está também aqui é o Ednardo, está por aqui, não estou vendo daqui, né? Ednardo também está aqui, né? Ednardo também faz parte aí do grupo. Tem mais alguém aqui? Que eu não estou vendo aqui, né? Também está aqui. Zé Ricardo também está por aqui no estúdio da Nativa FM. Branco, você teve aí uma experiência na prática do que é ser vereador. Você assumiu aí alguns meses como vereador. E você sabe das dificuldades do dia a dia. As pessoas pensam que ser vereador, num estalar de dedos, as coisas vão acontecer, né? E a gente sabe que, né, na prática, as coisas não são bem assim. Pensa, o vereador não faz nada, né? E às vezes não é somente, não é apenas uma dependência do vereador. Você sentiu isso, esteve lá. Queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa experiência, se você gostou, se você não gostou, o que é que você aprendeu nesse período aí, meu irmão? Então, eu passei 4 meses, né? E para mim foi uma experiência significativa. Foi 4 meses, foi pouco tempo, mas foi muito significativa. Alguns projetos, né, num curto espaço de tempo, que eu vi que seria interessante, a gente construiu.
Então, Marquinhos, o que eu tenho a dizer é que eu achei muito interessante a experiência, porque é como eu falei para você, todo dia nós aprendemos, né, assim? Então, eu aprendi naquela casa do povo e dizer para você que se esse tipo, né, de experiências serve muito não só para a representatividade, né, mas também para a nossa vida pessoal, né, que a gente cresce muito com isso. Então, os projetos que eu li em pouco espaço que eu tive, curto, eu implantei alguns projetos e que, para mim, eu achei que foi interessante. Se você pudesse enumerar um ponto positivo e um ponto que você considera negativo desse período, teria como você enumerar? Olha, Marquinhos, isso aqui eu acho que foi o ponto mais positivo dessa minha passagem como vereador. Já esse ponto aqui que eu achei assim, uma situação um pouco mais dificultosa. Teria como você fazer essa abordagem? Sim, um ponto positivo, né, que eu achei muito interessante, foi um projeto que eu coloquei de lei sobre a questão da atividade física sendo essencial, né? E um ponto que eu achei... Virou lei esse projeto. Isso, um projeto de lei. Foi aprovado. E um ponto negativo que eu achei foi o curto espaço de tempo que eu tive. Com relação, Branco, a vereadora Clênia, junto com o vice-prefeito Luciano Sena, eles têm um projeto com relação à fibromialgia, né? E é também uma questão de saúde pública, esse público aí da fibromialgia, e também envolve também questão de saúde, mas também questão relacionada à prática esportiva. A gente sabe que é um público que às vezes é um pouco discriminado, porque é uma dor ali invisível, e eu queria saber, você como pré-candidato, como é que você também enxerga esse público aí de fibromialgia que parece não, tenho certeza que precisa ter uma atenção maior, de maneira muito geral, da sociedade, mas também do nosso poder público. Então, a fibromialgia realmente é uma síndrome nova, né? Uhum. Que acomete mais as mulheres, os homens são menos acometidos com ela, e que a gente tem hoje, né? Eu não sei o valor exato, mas tem mais de 60 pessoas com fibromialgia e, na sua grande maioria, são mulheres. Dois homens, né? Apenas 2 homens, né? E que a gente desenvolveu uns projetos interessantes com elas, né? Quando eu digo que a gente tem também que aprender, a gente aprende. Eu não sabia o que era ainda a fibromialgia e comecei a trabalhar com um grupo de mulheres com fibromialgia, para mim ter a experiência. Nessa experiência lá no Rio, tinha pessoas Tinha pessoas, né, com fibromialgia, e na academia também. Eu queria ter essa experiência como profissional da área da saúde, profissional de educação física. Eu queria ter essa experiência para mim saber, né, como lidar quando eu fosse atender. Então, a gente tinha um projeto até na academia com elas, e nós passamos quase um ano com esse projeto, né? No Rio, foi lançado o projeto da hidroginástica no ano de 2021. Foi lançado o projeto no Rio e tinha também as mulheres que participavam lá. Então, hoje, esse público aqui, né, da fibromialgia, é um público grande, né? A demanda é muito grande na nossa cidade de Tabuleiro. 12:12, eu estou conversando aqui com o pré-candidato a vereador, Laírton, o Branco dos Patos. Branco, hoje em dia você desenvolve uma atividade aqui no SESC, que chegou recentemente aqui em Tabuleiro do Norte, chegou através aí do deputado federal Luiz Gastão, também com apoio aí do pré-candidato Tona Nogueira, e hoje em dia você desenvolve atividades dentro ali do SESC. Também queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho que você realiza, desenvolve aqui na unidade do SESC Tabuleiro do Norte. Então, eu fiz uma seleção, né? Nessa seleção a gente fez foi uma concorrência e, graças a Deus, passei na seleção. E hoje eu trabalho dentro da unidade SESC Tabuleiro com o futebol, com a natação e com o funcional. Como é que tem sido a recepção das pessoas, né? Essa interação com as pessoas que ali têm participado? A participação é muito boa das pessoas, né? Eu sempre fui mais da área do esporte,
Então, para mim, foi uma novidade e está sendo uma aprendizagem trabalhar na área da natação, porque não é a minha especialidade, né? Eu sempre migrei mais para a área. Mas você teve um professor bom, né, que é o Titi? Isso, mas eu não tive aula com Titi de Não, natação, né? Não tive aula com Titi. E ainda eu não me adaptei ainda, estou me adaptando. E o SESC, ele tem uma importância muito grande, né, para a saúde preventiva, para a população. Hoje, nós temos as atividades lá, né, tem as atividades pagas e tem as atividades também PCG, né? E no futebol, lá eu trabalho com a criança já de 4 anos de idade, de 4 a 6, que é toda aquela questão de trabalhar o desenvolvimento psicomotor e por aí vai. Branco, para fechar aqui o meu leque de perguntas, o esporte, ele caminha muito de mãos dadas com a questão cultural. E eu queria saber, o Branco como pré-candidato, quais seriam as ideias que o Branco tem com relação à parte cultural, com relação ao apoio às quadrilhas juninas, com relação ao apoio aos grupos de dança. Nós temos aqui a Companhia de Dança Ciclos, nós temos aqui a Acatos, nós temos alguns grupos que desenvolvem trabalhos importantes na área cultural, e o Branco, né, é o Branco do esporte, mas é o Branco também que tem essa visão da área cultural. Sobre a cultura, o que é que o Branco tem de pensamento e de ideias que podem ser implementadas aqui no nosso município? Então, quando a gente fala, né, na cultura, a cultura, graças a Deus, no nosso município é muito ampla, né? Muito rico, tem uma né? diversidade muito grande, é muito rica, né, assim? Então, eu queria dizer para você que a gente começou um projeto ali no Carnaubal, que era o projeto da extração da palha, né, da carnaubeira. Uhum. E as mulheres lá faziam e confeccionavam, né, o artesanato. E a gente começou lá com esse projeto e elas desenvolveram muito bem isso, porque o Carnaval é rico nessa arte, né? E várias outras comunidades do nosso município, essa cultura ela está um pouco esquecida, né? Ela está um pouco... não estão mais cultivando essa cultura. E, como você falou, em relação às quadrilhas, né? Então, o segmento do nosso município hoje, né, até das companhias de dança, né, porque é muito moderno, é muito bacana. A gente vê aí o trabalho do Aran, o trabalho também do Robson, Robson da Edna, né? e Edna. Então, hoje, nossa cidade é muito rica em relação a essas manifestações culturais. Mas, é como eu lhe falei, é muito rico hoje a nossa cultura no nosso município. Tem a questão dos violeiros, né? E eu, muito bem lembrado aqui, né? Por sinal, o Zé Ricardo está por aqui. Então, a gente tem que começar a ver os resgates, as comunidades, né? Isso é muito importante. Ter de novo nas comunidades, as apresentações nas comunidades, isso tudo é muito importante para as comunidades começarem a ressurgirem, né? A parte cultural. Eu me lembro, ainda que eu acho que eu tinha uns 14 anos, e ali na comunidade do Espato tinha todos os anos a festa de São Sebastião no dia 20. E o encerramento, muitas vezes, tinha a festa e tinha a apresentação das quadrilhas. E geralmente era um grupo de pessoas que fazia, né, aquela manifestação cultural dentro da comunidade, com as pessoas da comunidade. E isso é muito bacana, isso é muito importante, resgatar isso, né? As quadrilhas comunitárias, né? E se espelhar também, né, nas nossas quadrilhas que nos representam tão bem lá fora, nos festivais. Você falou aí em comunidade, eu me lembrei de um momento muito importante aqui em Tabuleiro. A Câmara Municipal, ela teve muitos avanços nos últimos anos, mas teve um momento ali marcante, que eu considero como um dos mais importantes da Câmara Municipal, que foi na época que o vereador Naurides era presidente, que era as sessões itinerantes. Eu que estive ali, trabalhei na época, sentia realmente ali essa necessidade. E eu queria perguntar sobre você, Branco. Você como pré-candidato a vereador, já foi vereador, como é que você enxerga essa questão da sessão itinerante? É a maneira de aproximar mais o vereador, até para conhecer um pouco melhor
a dor, a necessidade e as causas de cada comunidade, você apoiaria esse retorno aí, de um possível retorno de sessões itinerantes? Eu acho muito bacana, né? Esse tipo de sessão itinerante dentro da comunidade. Eu acho que a comunidade participa melhor sendo nas comunidades. Eu acho interessante. Eu lembro, viu, Kleiner, que foi feita reuniões do Peixe Gordo, no Olho d'Água da Bica, até na cooperativa, e era a maneira que as pessoas que ali estavam, nas associações, até expressarem também, olha, aqui a dificuldade nossa é essa, porque a gente sabe que, às vezes, cada comunidade tem suas peculiaridades, e nem toda comunidade tem o mesmo problema. Às vezes, uma comunidade tem o calçamento, outra é a questão da saúde, outra é a questão da educação, e, no meu entendimento, né, é um fato, assim, primordial para que os vereadores, viu, Pena, conheçam um pouco melhor também ali a dor que aquela comunidade ela enfrenta. 12h19, Branco, as minhas perguntas aqui esgotaram, mas eu vou deixar você à vontade para fazer mais algum acréscimo e também deixar aí as suas considerações finais. Então, eu queria falar também desse projeto aqui, que a gente conseguiu ganhar muita notoriedade, né, até mesmo a nível de estado, que foi a inclusão, né, nessas atividades aqui do esporte com as crianças, né, com necessidades especiais, né. A gente conseguiu fazer aqui um projeto muito bacana e outros gestores até queriam vir visitar para saber como era o trabalho que nós realizamos aqui. Então, é muito interessante ter também esse tipo de projeto, de política voltada também para as crianças, né, com necessidades especiais. Como eu lhe falei, o esporte hoje, ele trabalha diretamente no desenvolvimento da criança, né, do adolescente. Então, a gente tem que incentivar essas práticas, incentivar o esporte como ferramenta educacional, né, um esporte que educa, que socializa, e que trabalha também a sua saúde através do físico e da mente. Muito bem, 12h21, conversei aqui com o pré-candidato Branco, o nosso muito obrigado, Branco, e deixo aí mais um minuto para você fazer aí as suas considerações finais. Eu estou muito feliz de estar aqui, participando aqui do Jornal da Nativa, e mais feliz ainda que esse ano eu já fiz... Tá bem, viu? Qual é o creme que você usa aí? Me diga aí. Eu não sei não. Eu acho que é muito sol. É o sol? Então eu vou pegar mais sol, viu, Kleiner? Então, muito feliz, já fiz 45 anos. 30 anos já aí no esporte, né? No esporte tabuleirense. E minha bandeira, assim, em relação ao esporte, é saúde, viu? O esporte é muito importante. E a saúde no esporte, ela vai trabalhar o indivíduo como um todo. E a frase que eu deixo hoje aqui para finalizar: faça o que você pode com o que você tem, no lugar onde você está. Pronto, tá aí, 12h22, conversei aí com o pré-candidato, o Branco dos Patos, lembrando que esse espaço aqui é aberto aí aos pré-candidatos e teremos o maior prazer e alegria em mostrar os pré-candidatos e também as suas propostas para que a sociedade tabuleirense fique conhecendo um pouco melhor sobre os nossos representantes.